Abra lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Quero ser bem prático aqui com vocês hoje. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. A palavra diz assim, se você quiser acompanhar a gente ali na projeção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Amém? Pega a sua Bíblia aí na sua mão, levante ela comigo mesmo assentado. Eu queria que você agora falasse com fé essas palavras. Amém? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Agora coloque do lado e aplauda mais uma vez esse Jesus maravilhoso que vivo está. Irmãos, eu falei que eu quero ser muito prático, porque essa palavra que eu quero ministrar hoje ao seu coração, ela é tanto evangelística, como serve para nós como igreja, como corpo mesmo. Para você que já está congregando, para você que já conheceu Jesus, já está nessa caminhada. Então, vai ser muito importante a prática dessa palavra, porque eu tenho vivenciado ela todos os dias da minha vida. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês, um pouco daquilo que nós temos experimentado como Lagoinha, um dos nossos lemas, um lugar de novos começos. Hoje vai ser um dia de novos começos para 10 pessoas. Você um dia esteve no lugar delas, mas hoje eu quero trazer um pouco à memória, e assim como Paulo, na carta aos Coríntios, a primeira Coríntios 11, ele vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos sim ser esses imitadores de Cristo. Ontem eu compartilhei aqui um pouco que Paulo falou muito disso, em sermos imitadores de Cristo. Ele vai dar conselho para Tito, dizendo assim, Tito no capítulo 2, Tito, você precisa ser um modelo para os crentes. Para Timóteo, jovem Timóteo, Paulo vai dizer assim, Timóteo, seja você um exemplo para os fiéis. Então Paulo sempre está se colocando como um servo, um seguidor de Cristo, e assim ele repassava esse conhecimento para os outros, da importância de nós, como cristãos, sermos imitadores de Cristo, porque quando eu e você, quando a nossa vida, a nossa conduta, nós imitarmos a Cristo, automaticamente as pessoas vão olhar para você como um modelo, e vão querer seguir a Jesus, amém? Por isso que eu quero falar um pouco sobre discipulado aqui nessa manhã. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sozinho. Para eu estar aqui hoje, eu fui alcançado por Cristo através de pessoas, através de amigos, através de jovens que realmente entenderam o seu chamado aqui nessa terra e pregaram o evangelho para mim. Por isso eu cheguei aqui, eu não cheguei aqui sozinho. Eu tenho certeza que você está aqui hoje. De alguma forma alguém te trouxe aqui. De alguma forma você foi impactado com uma palavra, com um testemunho, e por isso você está aqui hoje. Como a Pamela disse, ela está aqui hoje, mas a mãe sempre orava por ela.
quando ela esteve com a Ana levou o evangelho para ela. Veja a importância de nós sempre caminharmos juntos. E nesse texto aqui, irmãos, que a gente leu, de Lucas 24, o texto já foi explicativo, mas eu vou parafrasear aqui um pouco sobre essa história de Jesus, e pegar esse tempo que Jesus com esses dois jovens, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, amém? Quem está disposto a colocar a palavra em prática, amém? Tiago capítulo 5, eu creio que a partir do versículo 16, ele vai dizer assim: confessais uns aos outros, orais uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Irmãos, não tem como nós não passarmos por esse processo que Jesus nos ensinou aqui, para que esse versículo venha a ser uma realidade na sua vida, ao ponto de você confessar isso uns aos outros. Você vai entender o que eu estou falando. Por isso que Jesus ele deixou esse ensinamento, essa caminhada, essa forma que ele abordava as pessoas, para que nós pudéssemos chegar no lugar onde sempre Jesus quis chegar, o lugar onde a pessoa realmente reconhecesse quem ele era, e entregasse as suas vidas para ele, e tivesse um relacionamento e um conhecimento de quem é Cristo. Então a palavra diz que Jesus tinha morrido, e esses discípulos, eles estavam voltando de Jerusalém para a cidade de Emaús. E aí, como a gente viu, eles estavam desanimados, eles estavam sem direção nenhuma, conversando um com o outro, a respeito de tudo o que tinha acontecido, a respeito de tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus e com os discípulos. Mas, para a surpresa deles, alguém aparece no meio do caminho. Esse alguém é Jesus. Eles estão caminhando e Jesus aparece com eles. Irmão, e nós sabemos que o que hoje acontece com muitas pessoas que têm deixado pessoas tristes, infelizes, é a solidão. Pessoas solitárias, pessoas que não se relacionam com outras pessoas. Isso tem sido algo muito terrível nos nossos dias. Nós temos acompanhado isso. E quando nós vemos que os relacionamentos, quando as pessoas vão se conhecendo, por isso que todo mundo que chega, sempre eu indico para um GC, irmãos. Sempre eu falo, você precisa ter relacionamentos dentro da igreja. Você precisa conhecer pessoas. Você precisa ter esse contato, esse network com pessoas da igreja, com homens e mulheres jovens que vão te levar para o caminho certo, que vão te apresentar Cristo, que vão realmente, quando você estiver desanimado, eles vão até lá, eles vão fazer uma ligação para você. Então, assim, eu já deixo aqui para você um desafio. Se você não faz parte de um GC, nos procure no final do culto, nós vamos indicar um para você. E se onde você mora não tiver, a gente abre um lá. Tá bom, irmãos? Quando nós olhamos para essa passagem, e eu quero caminhar um pouco com ela, eu quero que você deixe aberta aí, não feche a palavra, deixa ela em Lucas capítulo 24, e nós vamos aprender um pouquinho com ele. Daí eu vou pedir para eles deixarem aqui também na projeção os versículos. Então, versículo 15, abra lá comigo e acompanhe lá. A palavra diz assim, ó. Versículo 15 do capítulo 24. Deixa eu achar aqui. Na minha versão NVI diz assim, ó, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesta manhã, a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando para Emaús, Jesus se aproximou deles. Repita assim comigo, se aproximou. A primeira coisa, irmãos, para que nós possamos ter uma vida, a primeira coisa que nós possamos ter, assim, um discipulado cristão na vida de uma pessoa, é quando nós nos aproximamos das pessoas. Veja que Jesus, ele vê os dois caminhando em direção a Emaús, mas a Bíblia diz que ele se aproxima. Olha a importância de nós nos aproximarmos. Porque se você não se aproximar de uma pessoa, você vai ter apenas julgamentos a respeito da vida dela. Quando você se aproxima, você consegue enxergar as suas dores. Quando você vê a história do bom samaritano, você vai ver que Jesus, que o levita e o sacerdote, eles passam de largo, eles passam de longe. Mas a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, ele o quê? Ele se aproximou. Ou seja, como ele se aproximou daquele homem, ele conseguiu enxergar todas as suas feridas.
Ele conseguiu ver a necessidade daquele homem. Ele conseguiu ver o que realmente ele precisava para que ele fosse curado. Veja a importância de nós nos aproximarmos uns dos outros, de nós nos achegarmos uns aos outros. Irmãos, eu não estou falando isso, não vem de mim não. O próprio Jesus deixou esse exemplo. Aqui nessa passagem de Lucas 24. Ele fez questão de se aproximar, ou seja, Jesus se importou com aqueles 2 discípulos. Ou seja, Jesus se importa com você. Jesus se importa com as pessoas. Por isso que nesse caso aqui, ele fez questão mesmo de se aproximar, para ver o que realmente eles estavam fazendo. Irmãos, como igreja nós precisamos nos aproximar uns dos outros, amém? Por que eu falo que isso é tanto evangelístico como igreja? Porque você, às vezes, tem alguém lá no seu trabalho que você ainda não se aproximou dele. Mas quando você começar a se aproximar dele, você vai ver que coisas vão acontecer. Você vai ter oportunidade de estender as suas mãos para ajudar essa pessoa. E nós como igreja hoje, por que eu trouxe essa palavra? Porque nós como igreja, nós estamos trabalhando o tema nesse mês, cura e consolidação. Irmãos, não existe cura na vida de uma pessoa, não existe uma consolidação na vida de uma pessoa, se ele não estiver caminhando em 2. Se nós não nos aproximarmos uns dos outros, ainda que com pandemia e tudo, distanciamento, nós não vamos conseguir chegar aonde nós queremos chegar. Por isso que nós precisamos nos aproximarmos uns dos outros. Eu lembro que o pastor Charles, há um tempo, acho que foi o ano passado, nós fizemos, acho que foi um tempo onde as famílias se encontraram depois do culto, né? Irmãos, foi apenas um culto, foi apenas uma direção, que famílias se conheceram e parece, eu vi alguma coisa no ar aí, que no mesmo dia já almoçaram juntos. Olha só, irmãos, no mesmo dia, foi apenas um contato, uma aproximação, que já criou-se um relacionamento. Por isso que, nessa manhã, se você começar a colocar em prática algumas coisas que Jesus nos ensinou, coisas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar lá? Olha só, versículo de número 15 ainda. Olha só que interessante, vou ler ele de novo inteiro. Coloque aí para mim na projeção. Olha lá, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A segunda coisa que eu aprendo aqui com Jesus, ele se aproxima, depois ele começa a caminhar com eles, ou seja, o acompanhamento. É a segunda coisa que Jesus nos ensina. Você agora se aproximou daquela pessoa, agora você vai começar a acompanhar ela. Jesus, ele tem esse primeiro contato com os 2, mas não foi apenas aquele contato superficial. Jesus, ele fez questão de continuar acompanhando eles, a caminhada junto com aqueles 2 discípulos. Veja, irmãos, muitas vezes nós somos falhos, nós nos aproximamos, mas fica aquela coisa assim. Eu acho tão bonito quando alguém se aproxima, quando alguém tem aquele contato, você pega ali, troca os celulares, e logo após, você já está comendo lanche junto, você já sai do culto e já vai ali comer uma pizza, já vai para a casa de alguém. Irmãos, o acompanhamento. Isso é sadio no meio da igreja. Por que muitas pessoas hoje não se encontraram? Porque está faltando isso. Eu digo que hoje há 2 classes de pessoas aqui. Aquelas que vão praticar essa palavra como o sujeito que vai mesmo, e aqueles que vão receber. Eu creio que tem pessoas que vão se aproximar umas das outras hoje, amém? E tem pessoas que talvez por essa dificuldade, elas vão ser alcançadas por outras, e você vai ter uma vida de comunhão, amém? Então, irmãos, nós precisamos acompanhar. Jesus, ele foi nos ensinando, que não apenas se aproximar, mas continuar acompanhando. Olha só, irmãos, e Jesus, ele continua nos ensinando. Vamos lá. Por isso que Provérbios 22, 6, irmãos, eu até deixei anotado aqui, da importância de andar junto. A próprio Provérbios vai dizer assim, ó, ensine a criança no caminho onde deve andar. No caminho. No caminho, irmãos, Jesus fez tantos milagres. No caminho, Jesus curou o cego de Jericó. No caminho, Jesus teve a oportunidade de conhecer Zaqueu e ir até a casa de Zaqueu. Então, no caminho, por onde Jesus andava, Jesus se relacionava com as pessoas. Olha a terceira coisa, Lucas 24, 17. Coloca aí pra gente. Lucas 24, 17. Olha lá. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham.
eles pararam com os rostos entristecidos. Sabe a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Olha lá, ele lhes perguntou quem? Jesus. Sobre o que vocês estão discutindo? Jesus interagia com as pessoas. Ele se aproximava, ele caminhava, e agora ele estava interagindo com os discípulos. Quando você se interage com as pessoas, algumas coisas você vai começar a detectar para que você possa se ajudar. Olha só o que Jesus detectou, irmãos. Primeiro, que eles eram cegos. 24:16. Se quiserem deixar projetado, não sei se, acho que sai sozinho. Olha o versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha só, Jesus se aproxima, agora Jesus caminha junto com eles, acompanhando eles. Jesus agora se interage com eles. E nessa interação de Jesus, ele percebeu uma coisa, eles estavam cegos. Eles não estavam enxergando direito. Não era cego físico, mas cego espiritualmente. Olha outra coisa que Jesus percebeu quando ele começou a interagir com eles. Versículo 17. Vamos lá. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o quê? Os rostos entristecidos. Jesus, quando começou a interagir com eles, percebeu que eles estavam tristes. Você já se interagiu com alguém e você percebeu que aquela pessoa estava triste? Olha quanto ensinamento que Jesus está deixando para mim e para você nessa manhã, só com essa palavra. A interação dele com eles, reconheceu que eles estavam cegos, não estavam enxergando ainda aquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam tristes. Olha outra coisa que Jesus reconheceu neles, versículo 21. Vai lá, versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que desde que tudo isso aconteceu. Sabe o que eles estavam aqui? Frustrados. Outra coisa que Jesus reconheceu, a frustração deles. Vocês estão entendendo, irmãos? A importância que Jesus está ensinando para mim e para você hoje? Muitas vezes você olha para uma pessoa e você tem um diagnóstico assim, você tem uma percepção da vida dela do que você acha. Quando você se aproxima, começa a acompanhar, se interage com ela, algumas coisas você vai percebendo, a ponto de você se colocar para ajudar a pessoa. Por isso que muitas vezes nós não somos tão abençoados, nós não nos colocamos tanto assim para ajudar as pessoas, porque nós nem sabemos como ajudar. Por quê? Porque você não tem esse relacionamento. Então Jesus ele continua, nós vamos aprender a quarta coisa aqui, Lucas 24, do versículo 28 e 29, agora a coisa começa a se estreitar, irmãos. Olha o versículo 28 e 29, que está dizendo lá, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Jesus estava conseguindo agora fazer aquilo que ele queria. Ele se aproximou, começou a acompanhar eles, ele começou a interagir com eles. Quarto, relacionamentos. Jesus agora ele vai na casa dos discípulos. Veja o caminho que Jesus está percorrendo. Veja como às vezes a gente faz tudo ao contrário, queremos trazer alguém para a igreja, queremos tratar com alguém pelo simples fato de você mandar um convite para ele e falar assim, vamos lá na igreja. Olha só, Jesus, ele se aproxima, ele começa a caminhar, ele se interage, agora Jesus já está na casa, Jesus já está criando um relacionamento com eles. Ontem eu falei um pouco aqui sobre relacionamentos e comunicação, algo que Deus deu uma direção ontem sobre isso, sobre relacionamento em nossa casa. Porque às vezes o nosso relacionamento em casa atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque tem casa que as pessoas só se comunicam. Não há relacionamento. E quando chega no ponto onde só há comunicação, o negócio está feio. Quando o marido e a mulher, eu só estou abrindo um parênteses aqui, irmãos, talvez alguém no meio aqui precisa ouvir isso. Quando assim no casamento, para vocês chegarem no consenso, sai uma briguinha, mas chega no consenso, tá bom. O duro é quando o marido chega e fala, estou comunicando que semana que vem a gente vai viajar, nós vamos morar lá no Rio de Janeiro. Ou quando a esposa chega e fala assim, olha, estou comunicando você que daqui uma semana eu estarei indo para a casa da minha mãe, vou ficar lá um mês. Quando chegou nesse nível, irmãos, onde só há comunicação, aí o negócio está feio.
Aí é bom você procurar ajuda. Se na tua casa está assim, se na tua família está assim, procure ajuda. Porque é uma previsão de que o negócio está ruim. Agora, quando há relacionamentos, quando há uma interação, aí as coisas acontecem. Assim, às vezes, acontece eu e Deus, você e Deus, nós. Nós somente comunicamos a Deus, nós não nos relacionamos com Deus. Nós só chegamos para Deus e apresentamos para Ele a causa. Ó Deus, está assim, comprei esse carro, está aqui, é esse tanto que eu vou pagar por mês, amém. Ô Senhor, está difícil, não estou conseguindo pagar. Quando há relacionamento, você vai, fala com Deus e Deus te direciona. Ah, Senhor, eu estou aqui, o meu namoro está difícil, a gente vai ter que abandonar esse namoro, vamos ter que largar. Está só comunicando a Deus. Por que antes de começar a namorar, você não orou a Deus e falou, Senhor, é da tua vontade? Realmente Ele é o homem da minha vida? Realmente Ele é a mulher da minha vida? Nós temos que ver isso. E Jesus nos mostra nessa passagem que Ele é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus que se interage com o ser humano. Por isso que muitas vezes você precisa entender, irmãos, que Deus Ele quer se relacionar com você. E isso começou lá no Jardim do Éden. Na viração dos dias, todos os dias, Deus ia lá conversar com Adão. Então, Deus Ele quer ter um relacionamento com a gente. Deus Ele quer ter um relacionamento com você. E nesse texto, Jesus mostra que realmente Ele quer, além de ter um relacionamento, alcançar toda a tua casa, toda a tua família. Quando Jesus chega até o Gadareno, a Bíblia diz que ele é liberto de todos os demônios que estavam na vida dele. Qual era a ordem para ele? O gadareno queria seguir Jesus. Mas Jesus fala assim, ei, espera um pouquinho. Você foi transformado. Agora vai lá na sua casa. Porque tem gente esperando lá. Ou seja, Jesus está falando de relacionamentos. Vai lá na tua casa, porque você precisa falar aquilo que foi feito na tua vida. Você precisa testemunhar aquilo que eu fiz na tua vida. E isso foi com Zaqueu, isso foi com muitos e muitos outros exemplos na Bíblia, irmãos. Quando o carcereiro foi lá se suicidar, quando Paulo e Silas foram libertos da prisão de uma forma sobrenatural por Deus, o que Paulo e Silas fizeram? Eles foram até a casa dele, ou seja, houve salvação naquela casa, relacionamentos. A salvação chega assim, irmãos, o relacionamento. Por isso que Jesus nos ensina nessa passagem. Ele foi pelas beiradas, que nem mineirinho, foi comendo pelas beiradas. Não é assim que fala dos mineirinhos? Vai comendo pelas beiradas. Jesus foi, se aproximou, começou a acompanhar, começou a interagir. Essa interação já levou ele para casa. Agora o mais importante, irmãos. Vai lá, volta lá no Lucas 24. E eu já estou quase encerrando já, viu? Lucas 24. Eu deixei até uma frase aqui do escritor Maxwell. Ele diz assim, ó, se você quer se tornar uma pessoa realizada, precisa nutrir relacionamentos saudáveis. E para construir relacionamentos dessa natureza, deve pensar não apenas em si. Às vezes nós não construímos relacionamentos, porque nós pensamos somente em nós. Nós queremos escolher as pessoas que queremos nos relacionar. Nós que nos afastamos das pessoas. Algo nosso. Mas hoje Deus está ministrando ao seu coração. Você vai sair daqui hoje. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui, irmãos, vão pegar o telefone, vão ligar para alguém, vão chamar para almoçar na sua casa hoje, vai chamar para vir no culto hoje à noite, vai começar a se aproximar. Você vai ver, irmãos, vai ter testemunhos aí de todo lado. Eu tenho ouvido alguns já. Amém? Lucas, continua lá em Lucas, capítulo 24. Vai lá para o versículo 30 agora para a gente ler. Lucas 24, 30. A palavra diz assim, ó. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Agora Jesus chegou onde ele queria chegar. Se aproximou, acompanhou, se interagiu, se relacionou. Agora Jesus estava na mesa. Mesa é lugar de relacionamentos. Mesa é o lugar onde você pode olhar no olho. Mesa é o lugar onde você pode compartilhar experiências. Irmãos, isso aqui é um desafio para o curitibano. Não é verdade? Se aproximar, meu Deus do céu. Acompanhar, interagir, irmãos do céu.
Estou me acostumando agora. Eu sei que tem de tudo aqui, irmãos. Tem mineiro, tem baiano, tem carioca, paulista. Tem curitibano aí? Ô, louco. Dá um glória a Deus, só os curitibanos aí. Opa, é que tem bastante curitibano mesmo aqui. Amém. Mas isso que Jesus está fazendo, irmãos, é contra a cultura. Não só de Curitiba, mas talvez do Brasil inteiro. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Agora Jesus chega na mesa. Daí na mesa, irmãos, é onde vai acontecer de tudo. Na mesa ali Jesus começou a ensinar. Na mesa Jesus começou a compartilhar coisas que eles nunca tinham ouvido. Na mesa, no partir do pão, as escamas caíram dos olhos. E eles realmente viram quem era Jesus. Irmãos, esse é o caminho que nós como igreja precisamos trilhar. Precisamos nos aproximarmos mais. Precisamos ter tempos de mesa em família. Hoje, se não fosse a pandemia, a gente teria o nosso almoço. Mas infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai ter. Mas isso é tão gostoso, irmãos, cria vínculos tão preciosos que nós precisamos como igreja. Esse ajudar uns aos outros, conhecer uns aos outros. Eu lembro que na minha cidade lá, nós estávamos querendo fazer um projeto que era Atos 29, que era assim, alguma coisa que você tinha na sua casa que você não usava mais. Ao invés de você colocar na OLX, a gente criou um grupo, aí alguém colocava lá, ó, tem uma cafeteira aqui que eu não uso mais, tenho uma sanduicheira que eu não uso mais. E alguém do grupo ali, que também colocou alguma coisa, eles compartilhavam, ó, poxa, eu não tenho, mas eu tenho isso daqui que você não tem, então trocava, sabe? Algo de você abençoar famílias. Então nós precisamos voltar a isso, irmãos. A voltar a ter esse relacionamento como igreja, igual Atos, de casa em casa. A igreja começou na casa, irmãos. Por isso que nós precisamos fortalecer os nossos GCs. Por isso que você precisa fazer parte de um GC. É necessário, irmãos, você está participando de um GC, grupo de crescimento, grupo de comunhão. Talvez você conhece como célula, não sei, talvez você conhece por outro nome. Mas isso é muito importante, irmãos. Eu tive experiências que eu já contei aqui, que muitas vezes a gente foi atender alguém e ela disse assim, mas eu já fui atendido por quem? Ao líder do meu GC. Ele já me ajudou. Aí eu fiquei, poxa, que top, que legal, que bom, irmãos, quando alguém pode ajudar um ao outro, quando a igreja entende o seu propósito e o seu chamado, que nós fomos chamados sim, para estar aqui adorando ao Senhor, para agradar ao Senhor, mas também para ajudar uns aos outros. E era isso que Jesus estava ensinando aqui nessa passagem, irmãos, que nós precisamos sim, nos aproximar, nos acompanhar uns aos outros, interação, relacionamento e comunhão. Sabe o que isso gerou no coração deles? O coração deles voltou a queimar. Quando isso for uma realidade na tua vida, a primeira coisa que vai acontecer, o teu coração vai começar a queimar de novo. Queimar de paixão por Cristo. E esta paixão por Cristo vai gerar o quê? Relacionamento com as outras pessoas. Quando o seu coração voltar a queimar de novo por Cristo, você vai querer estar junto com as pessoas. Quando o seu coração começar a queimar por Cristo, você vai ver que você vai sentir essa necessidade de se relacionar com as outras pessoas. Você vai estar aqui dentro da igreja, você vai ver que o visitante levantou a mão, você vai ficar assim, irmãos, com o seu coração queimando. Eu preciso ir até ele, eu preciso conversar com ele depois do culto, eu preciso pegar o telefone dele, eu preciso ligar para ele. Isso vai começar a queimar no teu coração, irmão. Amém? Isso precisa queimar dentro de nós, irmãos.
Quer saber quando você está frio ou não? Quando você começar a olhar para o perdido lá fora e não sentir desejo nenhum de falar de Cristo para ele. Você chegar nesse ponto aí, você precisa, quando você não tiver mais empatia pelas pessoas, você precisa ir aos pés do Senhor. Porque se nós somos imitadores de Cristo, isso precisa estar queimando dentro do nosso coração. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu quero orar com você. Para encerrar, eu quero só ler de novo o versículo 30. Diz assim: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí no 32 ele diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus foi para a mesa, o pão foi partido, os olhos se abriram e o coração começou a queimar pela palavra de Deus. Eu oro, irmãos, para que a palavra venha queimar no seu coração. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala queimar? Queimando em nossos corações, sabe o que é isso? É quando a palavra entra no seu coração, esse queimar que a Bíblia fala, é o colocar em prática. Quando queimar a palavra no teu coração, você vai pôr ela em prática. Era isso que aconteceu depois da mesa, depois da comunhão, depois do partir do pão. Agora eu estou enxergando quem é Jesus, meu coração queima, e agora eu vou obedecer os seus mandamentos. Quando o teu coração voltar a queimar, a primeira coisa que você vai fazer é começar a olhar as Escrituras e dizer: eu preciso ser assim. Eu preciso obedecer esses mandamentos. Eu preciso cumprir essa palavra na minha vida. Isso vai queimar no teu coração, irmão. Não vai precisar eu ficar falando para você, não. Não vai precisar ficar o teu líder falando para você: você tem que ser assim, cumprir isso. Não, vai queimar no teu coração. Isso vai ser tão natural, irmãos. Você vai ler as Escrituras e vai ver a história da vida de Jesus. E como o teu coração está queimando, você vai dizer assim: Senhor, eu quero ser igual a Ti. Era isso que queimava no coração de Paulo, de Silas, de todos os apóstolos. Por mais falhos que eles eram, como eu e você, mas o desejo, aquilo que queimava no coração deles, era que eu preciso obedecer. Ainda que seja difícil, ainda que eu não consiga, mas eu preciso obedecer, porque agora eu vivo para Ele, eu vivo por Ele. Gálatas 2:20, Paulo: já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo viver em mim, irmãos, é essa palavra em nosso coração. É você cumprir essa palavra, isso é o viver em mim. Isso que é caminhar com Cristo, isso é que ter Cristo vivo na tua vida, é a palavra sendo praticada. É quando você ler a Bíblia e as lágrimas correm do seu rosto, de paixão por Ele. É isso que nesses dias eu creio que haverá um avivamento na igreja, onde os corações serão quebrantados, onde o avivamento vai chegar, e as pessoas vão se render ao poder do Espírito Santo, dizer: Senhor, eu sou um pecador, mas eu vou fazer de tudo para viver uma vida em santidade. É isso que Deus está te chamando nessa manhã, irmãos, a viver esse novo tempo, o algo novo que Deus tem para a tua vida. Vamos orar, vamos cantar primeiro, depois eu quero orar com você. Isso, adore ao Senhor, cante a Ele, exalte a Ele.
Isso, cante ao Senhor. Exalte a Ele. Diga o quanto Tu és bom. Diga o quanto Ele é bom na tua vida. O nosso alvo, Senhor. Não vivemos sem a Tua presença. Eu clamo, Abba, Tu és bem-vindo aqui. Aleluias. Sigo olhando para Ti, ouço Tua voz em mim. Eu clamo, Abba, Tu és bem-vindo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração nesta manhã. Com seus olhos fechados, faça essa oração. Diga para que o Senhor Deus venha queimar em seu coração de novo. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús tiveram seus corações queimados pela palavra de Cristo. Ore a Ele para que essa manhã o seu coração seja incendiado de novo. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por essa manhã tão gloriosa, essa manhã tão especial. Deus, nós Te louvamos porque eu sei que há uma festa no céu, Pai, hoje, porque vidas se renderam a Ti. Mas nós Te louvamos pela Tua igreja que está aqui reunida hoje para adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus, que os nossos corações venham queimar cada dia mais de amor por Ti. Que nós possamos, ó Deus, nos relacionarmos uns aos outros, para que nós possamos cumprir o propósito, Deus, de viver uma vida em comunhão. E nós sabemos que isso agrada ao Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã nós Te agradecemos mais uma vez. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Amém. Aplauda Jesus. Ele é bem-vindo aqui em nosso coração.